A voz de Deus é poderosa. Que esta quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada, uma noite abençoada. Viração do dia, daqui a pouco vamos orar? Temos orado de manhã, temos orado meio-dia, temos orado agora 18 horas, temos orado 10 da noite, temos orado também meia-noite. Por quê? Porque vivemos de oração, de meditação, de comunhão, de intimidade com Deus. A voz de Deus que faz tremer o deserto. A voz que faz tremer o deserto. O que significa isso? Vamos lá? Salmos 29:8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Olha só o que Davi disse. Isso é muito poderoso. Isso é muito forte. Uma palavra de Deus é suficiente para mudar toda uma estação. Quantas pessoas, meu Deus, a vida dela é um deserto no casamento. Ela casou, mas não é amada. Ela casou, mas vive a solidão a dois. Ela casou, já separou, casou de novo, separou e está indo para o terceiro ou quarto casamento. Quantas pessoas a vida sentimental dela está no deserto? Ela nunca casou. Nunca conseguiu realizar o casamento. Namorou muito, mas não conseguiu casar. Quantas pessoas se formaram? Medicina, advogado, engenheiro, arquitetura, mas não tiveram sucesso na profissão. Hoje, as pessoas estão aí fazendo cursos, mentorias e mentorias e mentorias e mentorias e não tiveram sucesso. Por quê? Vivendo num deserto. Quanto mais curso e vivendo num deserto. Por quê? Porque falta a voz de Deus que faz tremer tudo. Falta a direção espiritual. Falta Deus entrar em ação. Falta a mão invisível de Deus para fazer o impossível. Falta ter um interrompimento do céu aqui na terra. É isso que falta. Falta essas manifestações divinas, celestiais na vida das pessoas. É isso que está faltando. Por isso, deixa aí nos comentários. Voz de Deus. A voz de Deus dentro de você. Porque quando a voz de Deus entrar em você, te guiando, tudo muda. Mesmo no deserto, há direção. A voz de Deus faz florescer o que parecia estéril. É isso que acontece. Quando a voz de Deus está dentro da gente, as coisas começam a florescer, frutificar, dar frutos. Foi assim com Abraão, foi com Moisés, foi com Gideão, foi com Esther, foi com Débora, foi com Ruth, foi com os discípulos, foi com os profetas, foi com Isaías, foi com Jeremias, foi com todos, Ezequiel. Foi com Gideão, foi com Elias, foi com Davi, foi com Salomão. Foi na época dos juízes, foi na época dos reis. Todas as épocas teve crise, teve dificuldade. E todas as épocas teve florescimento, teve prosperidade por causa do rei Ezequias. Porque quem ouviu a Deus floresceu e fez a diferença. Isaac, Jacó. Todos foram assim. Os 66 livros da Bíblia. Se você pegar lá desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver que foi assim que aconteceu. Desde Gênesis a Apocalipse. Na época de Malaquias, que houve muita dor, muito sofrimento, porque nem os sacerdotes davam honra a Deus. O céu se fechou. Na época de Jonas. Quem ouviu a voz de Deus, veja o milagre que aconteceu. Josué, na época de Josué. Vamos lá. A voz do céu antes de ouvir a voz da crise. Isso é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso. Deixa aí nos comentários, voz de Deus, voz de Deus. Você ouve a voz do amigo, voz do pai, voz do vizinho, voz de todo mundo, mas você não ouve a voz de Deus. Você não escuta a voz de Deus. Você ouve a voz, não ouve a voz do céu. A voz da palavra de Deus, que vai mudar a sua história, sua frequência, sua estação. Toca o sino. Vamos compartilhar essa live. Vamos falar com os amigos, vamos anunciar o que está sendo falado aqui. As pessoas estão precisando disso. Vamos falar com Deus agora? Já vamos orar?
porque isso é muito profundo que eu estou falando para você. Isso é para mudar a sua vida. Se essa palavra entrar dentro de você, isso muda a sua condição. Pode ser que com 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, não importa quantos anos, você não vem dando fruto, sua vida está um deserto financeiro, familiar, sentimental, espiritual, casamento, vida financeira, não importa a área, você vai florescer. Não sou contra se você fez curso, se você se qualificou, estudou, fez faculdade, não importa. Fez mestrado, doutorado, tudo bem. Quero dizer para você que você precisa ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. A mão invisível que faz o impossível. O interrompimento do céu aqui na terra. É isso que você precisa. A voz de Deus que faz florescer o deserto. É isso que você precisa. Entenda sobre isso. Vamos falar com Deus agora. E você que tem ajudado a Igreja Nação dos Escolhidos, o Pix da igreja está aí. Você que tem contribuído, eu quero agradecer, que Deus multiplique 1000 vezes mais. Lembrando que a gente está orando meia-noite, tem um link aí na descrição do vídeo. Acessa lá que você vai entrar no grupo de oração que eu tenho no WhatsApp, meio-dia e meia-noite. Nós estamos orando, esse mês fizemos esse propósito. Quando Jacó colocou a cabeça na pedra, ele teve a direção divina e celestial, aquela pedra era Jesus. Ele teve direção, você precisa disso. Você precisa dessa direção, você precisa dessa instrução, que é poderosa, para Deus mudar a sua vida em todos os aspectos. Meu Deus, Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, entra na história dessa pessoa. A mão invisível que muda, faz o impossível acontecer. A voz que faz o deserto florescer. Meu Deus, o céu que interrompe o natural aqui na terra. Quando isso acontece, tudo começa a mudar, meu Deus. Essa é a frequência, essa é a estação, essa é a sintonia. Ela precisa mudar de frequência, mudar de estação, entrar em outra sintonia, em outra comunhão, em outra frequência com o Senhor. Não é viver coisas do passado, não é se libertar das coisas do passado, se libertar da vida velha. Ainda que ela não venha florescendo, a vida dela é um deserto, é uma sequidão. O Senhor faz o deserto virar mananciais de água, o Senhor faz o deserto nascer jardim, florescer, virar algo muito florido. Nascer campos, no meio do nada o Senhor faz nascer fontes, mananciais de águas, porque o Senhor é Deus, meu Pai. O Senhor fez isso na época de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor fez isso na época de Ezequias, na época de Josué. O Senhor fez isso na época de, meu Deus, do rei Davi, de Salomão. O Senhor fez isso na época de Gideão, do profeta Elias. O Senhor fez isso, meu Deus, na época do próprio Senhor Jesus na terra, com os apóstolos, com Paulo, com Pedro, com João, com Tiago. Meu Deus, com Mateus, com Natanael, com os discípulos, com Tomé, com Simão, meu Deus, com todos eles, com Simeão, com todos, com Filipe, com todos eles, meu Deus. Eles eram homens que não tinham a capacidade, a condição de levar o evangelho como levaram, mas o Espírito de Deus desceu sobre eles. Judas, Tadeu, não Judas Iscariotes, mas o Judas Tadeu, todos eles, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor pode, o Senhor tem poder, que essa pessoa dê espaço, seja sensível à voz do Senhor e ela vai ver um milagre acontecendo. O Senhor abençoa as sementes, libera as colheitas e faz o impossível acontecer nesta quarta-feira. Nós te agradecemos, profetizamos bênção sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você crê? Eu te abençoo e profetizo bênçãos. Ouve agora a manifestação de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe, haja multiplicação, haja luz para você.